Nosso planeta enfrenta a maior extinção de animais desde a época dos dinossauros, mas desta vez não é um meteoro que ameaça suas vidas, e sim o ser humano. Nos últimos 50 anos, os humanos destruíram quase 2/3 das espécies. Você nunca ouvirá novamente a doce Kika Sarda. A rã laranja não mais o avisará da chuva com seu coachar. E os fãs do lobo da Tasmânia não poderão mais provocá-lo no zoológico chamando de magrelo listrado. Mas, ao contrário de alguns animais, nós vivemos para ver que podemos realizar milagres com a ajuda da engenharia genética. No dia 23 de fevereiro deste ano, um evento sensacional ocorreu. O fotógrafo australiano Neil Waters postou conteúdos impressionantes na internet. Uma foto do próprio lobo da Tasmânia, que foi considerado extinto há 85 anos. Isso pode significar que os cientistas já avançaram secretamente na clonagem e que podemos consertar tudo. Mas há outra questão. Vale a pena fazer isso? Antes de responder, há alguém que eu gostaria que você conhecesse. Para isso, você precisa erguer a cabeça. Este é a águia Astst, a maior ave de rapina da era histórica. A águia Astst é muito semelhante à maior águia do mundo, a águia arpia, mas era 2 vezes mais pesada e sua envergadura era 40% maior. Ela viveu na ilha sul da Nova Zelândia até que os humanos exterminaram impiedosamente essa majestosa ave. Lendas dizem que, após os maoris terminarem o moa, a principal fonte de alimento para a águia Astst, a mega-ave começou a se vingar dos humanos, caçando suas crianças pequenas. Portanto, os maori tiveram que matar essa ave aterrorizante sob a justificativa de defesa própria. O ser humano se tornou o predador mais perigoso e o maior assassino de todos os tempos. Mas as crianças da Nova Zelândia brincam no quintal sem medo de serem arrastadas por uma ave gigante. Talvez você quisesse clonar algum outro animal dos recentemente extintos. Que tal este aqui, o gigante urso de cara curta? Ele pesa mais do que o rinoceronte moderno, é 50% maior que os maiores ursos polares, e como você pode ver, tem o dobro da sua altura. Para sobreviver, ele precisa comer pelo menos 16 quilos de carne por dia, o que equivale a pelo menos um cordeiro. Agora, olhe quem está à sua direita, o Megalania, o maior lagarto conhecido pela ciência. Ele tinha o comprimento de um prédio de 2 andares e pesava tanto quanto o coração de uma baleia azul. Mas nem ele nem o antigo urso pardo conseguiram escapar do ser humano. Na cadeia alimentar, os humanos se tornaram seus rivais, destruindo tudo que o urso e o Megalania comiam. É bastante provável que as pessoas simplesmente matassem esses predadores ao encontrá-los. Você acha que não teria feito isso? Primeiro, conheça-os. Mas onde estão? Você não verá o Megalania imediatamente. Não, ele não é tímido. É apenas que esse lagarto caça em emboscadas. Ele pode imobilizá-lo instantaneamente cortando os tendões com seus dentes afiados como lâminas. Você já viu aqueles vídeos de como abrir pacotes de batata chips fazendo um corte no meio? Ninguém sequer sabe que o Megalania já tinha descoberto isso há muito tempo. Ele imediatamente rasgará sua barriga e começará a comê-lo vivo. É uma pena que uma espécie tão única tenha se tornado extinta, mas não se preocupe. No final dos anos 90, houve muita especulação de que o Megalania havia sido visto na Austrália ou na Nova Guiné. Talvez ele ainda esteja vivo, sem precisar de clonagem. Os dentes laterais de um urso são afiados em direções diferentes, semelhantes aos de um tigre. Ao contrário do Megalania, os dentes laterais de um urso cortam efetivamente não apenas os tendões, mas também os ossos. A exterminação de tais monstros era uma necessidade para a sobrevivência dos antigos povos. Mas que injustiças o tão aclamado lobo tasmaniano nos fez. O tilacine, como também é chamado, tornou-se extinto em 1936, o que significa que estava por aqui quando a câmera foi inventada e podemos ver suas fotos reais. Não tenha medo de chegar mais perto dele. É como um grande gato com uma coloração listrada interessante. Veja como ele boceja adoravelmente, abrindo a boca em 90 graus. Aparentemente, esse gato listrado não é tão inofensivo, e quem sabe o que um humano pode esperar dele? Aposto que você não deveria colocar seu dedo em sua boca. Em 2005, a revista australiana The Bulletin ofereceu 1,25 milhão de dólares australianos de recompensa a quem conseguisse capturar um tilacine vivo, e Neil Waters, presidente do Tilacine Evernote,
pode se tornar um bilionário graças à foto de uma família inteira de tilacines, incluindo um filhote. Talvez o tilacine que encontramos seja o resultado de experimentos bem-sucedidos de cientistas na área de clonagem. E em breve poderemos recuperar outros animais recentemente extintos que te apresentei. A propósito, as pessoas que são as primeiras a pensar nisso são os cientistas do Projeto Lázaro da Universidade de New South Wales. Eles pegaram tecido de uma rã que estava morta e congelada desde a década de 1970, e os cientistas implantaram com sucesso em um óvulo de uma espécie de rã estreitamente relacionada. Embora nenhum dos embriões tenha sobrevivido mais de alguns dias, isso pode ser o primeiro passo para transformar o cenário de Jurassic Park em realidade, porque acho que estamos esquecendo os verdadeiros heróis, os mega-animais que se extinguiram há muito tempo, e você nem ouviu falar deles ou de seus superpoderes. O que seria realmente interessante renovar e colocar no parque com os antigos habitantes ressurgentes é o Helicoprion. Este peixe predador é o personagem menos favorito da Fada dos Dentes. Seus dentes tinham uma habilidade incomum. Eles não caíam, mas se transformavam em uma roda na mandíbula inferior, semelhante a um padrão. Com essa espiral mortal, o Helicoprion costumava promover um massacre em estilo paleozoico. Assistindo ao Helicoprion através do vidro de um grande aquário, um visitante do parque ficaria muito interessado, Steven Spielberg. Ele certamente se inspiraria para fazer o próximo Tubarão com esse personagem no papel principal, a menos que, é claro, o Helicoprion seja superado nessa audição pelo Aquila Lomna. Este último tem muito mais chances, pois em 18 de março, os cientistas divulgaram a notícia sobre um fóssil preservado desse tubarão cretáceo encontrado no Golfo do México. Sua característica especial são as nadadeiras peitorais que se assemelham a asas, fazendo parecer uma engraçada raia presa no corpo de um tubarão implacável. Seria interessante ter outros animais extintos em casa em vez do parque. Porque agora está muito na moda ter um mini porquinho de estimação em vez de um gatinho. Mas e o Intelidonton, o porco canibal de tamanho colossal? Esse animal de estimação definitivamente não é para os fracos de coração. Com suas presas de 20 centímetros, o porco-leitor não hesitava em comer seus semelhantes. Se seu cachorro não está fazendo bem seu trabalho, você deve saber que os ladrões certamente estariam no gosto do Intelidonton, mas esperamos que ele poupe pelo menos o dono. É incrível que a única coisa que pode salvar esses super animais é a clonagem. Por mais poderosos que sejam, todos falharam em evitar a extinção e a exterminação, exceto uma criatura invencível, o Melrus. Aqui está ele, deitado ali, coçando-se brincando. Se você esqueceu o título do vídeo, você sente até vontade de acariciar esse adorável. Não, eu não aconselharia isso. Esse cara é um verdadeiro maníaco. O Melrus está listado no Guinness Book of Records como o animal mais destemido. Não apenas defende-se com sua pele grossa e elástica, difícil de morder, como também se envolve em brigas. O astro da internet, o Melrus, já escapou mais de uma vez de seu cercado, e não escapou para a natureza, mas foi para atacar outros animais do zoológico. O Melrus é o Puff Diddy do reino animal. Todo mundo provavelmente tem um amigo assim que ficou fora de controle em uma festa e não pôde ser parado. Como Melrus não é um membro do clube da luta, não há regras para ele lutar. Usa técnicas proibidas e pode atacar ferozmente o rosto e os olhos de seu rival, ou melhor, de sua vítima. Você fica surpreso com pessoas que conseguem mastigar grãos de pipoca facilmente. As mandíbulas do Melrus são tão fortes que ele pode comer tartarugas com casca. E mesmo que caia na boca de um predador, digamos, na armadilha das presas de um lobo tasmaniano a 90 graus, ele ainda não pode ser engolido, pois é muito ágil. Talvez você possa ir à África e vê-lo de perto, mas não é certo que, nos primeiros minutos do encontro, ele não arranhe seus olhos. Você pode estar pensando em como seria legal se todos os animais mencionados fossem tão resilientes quanto Melrus e sobrevivessem até hoje. Bem, os cientistas estão tentando clonar o lobo tasmaniano desde 1999. 3 anos depois, seu DNA foi extraído, mas foi considerado inutilizável. Após 6 anos, os cientistas conseguiram fazer alguns genes do tilacine funcionarem em embriões de camundongos, mas nenhum dos embriões desenvolvidos se tornou um lobo. Depois disso, os cientistas se calaram, e pudemos respirar aliviados, pois tínhamos a confiança de que não poderíamos entrar em suas mandíbulas, que se abrem como uma grelha elétrica. Mas, de repente, em 2021, surgiram essas imagens de um lobo tasmaniano caminhando tranquilamente pela floresta da Tasmânia.
Talvez os experimentos tenham saído do controle e em breve haverá fotos de outros animais extintos na web, caminhando perto de nós, mas nós não os notamos. Mas que animal, além do lobo tasmaniano, você gostaria de notar em seu quintal? Este é o personagem que você conheceu há poucos minutos, o antigo urso de cara curta. Seu genoma está bem preservado e pode ser restaurado no futuro. O problema é encontrar uma mãe de aluguel, já que o parente mais próximo pesa cerca de 10 vezes menos. Pode haver genomas de outros animais antigos. Qual você traria de volta à vida? Um porco canibal? Um peixe-serra? Uma águia matadora? Por que os seres humanos não deveriam ressuscitar a si mesmos? O Neandertal é a opção mais viável para a clonagem. Existe até uma espécie de mãe de aluguel correspondente, somos nós. No entanto, a Declaração da ONU proíbe a clonagem de humanos, considerando-a antiética. Bem, você assumiria a responsabilidade de criar um Neandertal? Você ainda quer ressuscitar alguém? Escreva nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Afinal, aqui só tem uma ideia.